Amém, Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Quantos felizes nesta noite, digam amém. Antes de você pegar a sua Bíblia, eu gostaria que você olhasse para a pessoa da sua direita e da sua esquerda e dissesse para elas: o céu chegou neste lugar. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo e já abra comigo no livro de Números, capítulo de número 17. Eu quero agradecer a Jesus por essa rica oportunidade, às irmãs por esse lindo trabalho, ao pastor Eliseu Lemos, a esta igreja linda, por esta oportunidade que ele nos deu de estar aqui nesta noite. Nós estamos todas as terças-feiras, indo já para 6 anos por aí, e temos visto Deus fazer maravilhas aqui nesses cultos. Estamos em uma campanha intitulada Se Creres Verás a Glória de Deus, e temos visto Deus agir forte aqui. Eu quero convidar você também, quando eu puder vir na terça-feira, Deus vai falar com você. Números capítulo 17. Em 2004, em maio de 2004, recebemos um convite para irmos à Índia. E nós dizemos sim pela fé. E depois de 2 anos, somente agora em setembro, aprove a Deus estarmos indo lá. É a nossa primeira ida à Índia. Jesus já havia falado que eu iria atravessar o oceano para pregar a palavra dele. Eu não sabia que Índia seria a primeira nação. Índia tem 1,2 bilhões de pessoas e apenas 5,8 conhecem Jesus. Para cada 1 milhão de indianos, apenas 1 é crente. Então, grandíssima é a necessidade. Eu estou muito cômodo pregando na América. Prego muito na América. Brasil temos muitos convites. Mas Jesus me incomodou e disse: vai pregar onde meu nome não tem sido pregado ainda. Eu falei: Jesus, eu vou aceitar o desafio. E sem ter condições, nós dissemos sim. Mas Deus tem usado muito o pastor Eliseu Lemos, um homem de visão, para nos abençoar da maneira que ele pode, e que essa igreja pode. Eu sei que você ama e apoia a visão do seu pastor. E eu estou indo como missionário desta igreja, ali na Índia, para ganhar almas para Jesus. Estão sendo esperadas mais ou menos 15 a 20 mil pessoas lá, hindus. Eu quero estar transmitindo ao vivo. E nessas 3 noites, em nome de Jesus, dias 2, 3 e 4, eu peço a oração dos irmãos que puderem estar. Enquanto lá é noite, aqui vai ser dia, então vai estar tudo aí tranquilo. Se você puder estar orando por mim, transmissão ao vivo, direto do live, Facebook Live, para você ver o que Jesus está fazendo lá. Deus te abençoe em nome de Jesus. E nesta noite uma palavra que Deus colocou no meu coração sobre a importância do teu chamado. A importância do teu chamado. Diga para o seu irmão: o seu chamado é muito importante. Diga: o seu chamado é único. Aleluias. Quem crê nisso, diga amém. Cada pessoa aqui é especial no corpo. E ninguém aqui é inferior, porque somos membros do corpo. E é sobre isso que eu quero pregar nesta noite. O pastor Eliseu já me deu tempo e eu quero ser objetivo na palavra. Números capítulo 17, o versículo 1 até o versículo 8. Eu orei muito ao Senhor para com a mensagem ele me conduzir. E ele me disse: essa mensagem seria para esta noite, assim eu quero fazer, em nome de Jesus. Versículo 1 do capítulo 17 de Números, até o versículo 8. Quantos já o têm, diga comigo amém. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna, de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás
o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuraram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as suas varas. E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. E sucedeu, pois, que no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, brotara renovos e dera amêndoas. Quantos dizem amém? Diga comigo, escolhido para florescer. Diga para o seu vizinho, você foi escolhido para florescer. Toma o teu assento na presença do Eterno. Queridos, os príncipes teriam que trazer 12 varas representando, obrigado, as suas tribos, e colocá-las na tenda da congregação. Ali Deus iria evidenciar o homem a quem ele havia escolhido para o sumo sacerdócio. O Senhor já havia deixado claro quem era este homem, que ele havia escolhido para ser o sumo sacerdote. Se lermos Êxodo, o capítulo 28, os versículos de 1 a 3, disse Deus, depois tu farás chegar a ti o teu irmão Arão, disse Deus a Moisés, e os seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para mim administrarem ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Deus aqui por uma ordem traz um mandamento, uma ordem, e escolhe Arão para ser o sumo sacerdote sobre Israel. Até aí tudo bem, mas nos decorrer dos capítulos 16 e 17, nós vamos encontrar muitos intempéries contra o ministério de Arão. Nós vamos encontrar pessoas se opondo a esse chamado. Nós vamos encontrar uma oposição muito grande, e até mesmo um sentimento contrário ao chamado de Deus para a vida de Arão. Mas Deus havia escolhido esse homem. E quando Deus escolhe, muitas das vezes Deus escolhe fora da lógica humana. Mas eu quero dizer que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, você que está aí sentado me ouvindo, foi escolhido por Deus. E é um chamado sobre a sua vida. Talvez você ainda está se perguntando, onde eu pertenço no corpo de Cristo? Qual é a minha finalidade? Qual é a minha função? Pastor Joey está indo para a Índia. Pastor Joey prega aqui toda terça-feira, ele tem um ministério dele, mas qual é o meu ministério? Existe uma importância para você no corpo de Cristo. Não foi eu que falei, mas a palavra nos afirma em 1 Coríntios, o capítulo 12, os versículos 18 a seguir. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis.
E se todos fossem um só membro, como estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós não são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quantos dizem amém? Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Cada um de nós temos um chamado específico no corpo. E é por essa razão que Deus escolhe. Você não escolhe ser quem você é ou o que você quer fazer no corpo, mas é Deus que escolhe. E quando Deus escolhe, existem pelo menos 4 condições para Ele escolher. A primeira, Deus escolhe pela sua soberana vocação, pela sua soberana vontade. Deus escolhe quem Ele quer. E Ele dá a função de acordo com como Ele quer. Até os dons espirituais que é dado à igreja pelo Espírito Santo são dados de acordo à sua soberana vontade para aquele que é útil. Do estado do coração também depende Deus escolher. Deus, quando te escolhe e te entrega uma missão na terra, um chamado, um ministério, Deus escolhe de acordo ao seu coração. Deus contempla o que está dentro de você, o porquê que você quer fazer, porquê que você quer servir, porquê que você quer receber aquele cargo, aquele título. E Deus está dizendo para você, de acordo ao seu coração, eu vou te escolher, eu vou te separar. Davi foi escolhido de acordo ao coração que ele tinha, um coração humilde e um coração quebrantado. Deus olhou Davi no meio dos seus irmãos e escolheu Davi. Porque Davi se destacava porque tinha um coração segundo o coração de Deus. E é por esta razão que entre os 8 filhos de Jessé, ele era o menor, o menos qualificado, mas Deus olhou para ele e viu algo em Davi que os outros não tinham. Deus conhece você. E de acordo ao coração que você tem se apresentado para ele, quando você ainda reconhece, Senhor, eu sou pequeno, ainda que eu seja fraco, não tem importância. Deus não está procurando os mais fortes na casa. Deus procura os fracos, para que os fracos possam dar glória ao soberano nome dele. Como está o teu coração nesta noite? Sabe quais foram as vezes, os momentos que mais Deus me usou? Não foi nos momentos que eu mais me senti cheio de poder, de autoridade, mas quando eu pensava em desistir. Sempre o Senhor nos surpreende. É quando nos sentimos vazios de nós mesmos. É quando olhamos para nós e dizemos, quem sou eu para Deus me usar? Eu não tenho um crédito. Talvez eu não tenha o currículo necessário para ser um pregador da palavra. Talvez eu não tenha as qualificações para ser usado por Deus. Mas se o seu coração estiver reto diante de Deus, você é um sério candidato a ser escolhido e chamado por Ele. Quem concorda com isso, dê um glória para Jesus. Mas também para ser escolhido por Deus, você precisa estar no lugar certo e na hora certa. Por isso é importante você congregar. É importante você estar na congregação. Hebreus nos afirma dizendo, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Para você ser usado por Deus, você tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual, a sua liderança espiritual. O seu pastor, ele sabe e conhece o potencial que você tem. É por esta razão que Deus colocou na igreja os pastores. Deus colocou os apóstolos, os evangelistas, os profetas e os mestres para a edificação dos membros do corpo.
Por isso tem pessoas que não sabem funcionar muito bem na igreja, porque não estão debaixo de uma autoridade espiritual. Tem o pastor, mas não o reconhece. Mas quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, certamente você começa a se encontrar dentro desse corpo e começa a fluir no reino de Deus. Jesus Cristo disse em João capítulo 15, verso 16: não fostes vós quem escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades, des frutos, e o vosso fruto permaneça. Parece que eu vejo Pedro, João, André e Tiago com as redes no mar de Tiberíades, e a última coisa que estava na mente desses homens era que eles seriam chamados como discípulo do Messias. E quando eles menos esperavam, chega um homem, um nazareno, do lado dela e disse: segue-me, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus não deu nenhuma explicação, não fez nenhuma promessa, mas Jesus fez um convite e os escolheu. E a Bíblia diz que imediatamente deixaram as redes e seguiram a Jesus. Jesus sabe quem Ele está escolhendo. Você não está neste culto por acaso. Você foi escolhido dentre muitos para estar aqui nessa noite, para ser um canal para a glória de Deus na terra. Dê um aplauso forte em glória para Jesus nessa noite, nesse lugar. Só que há uma grande diferença entre ser chamado e ser escolhido. A Bíblia diz, Jesus falou em Mateus 20:16: assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Diga comigo, chamado. Fale comigo, escolhido. Fique ligado, por favor. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Jesus está chamando a muitos, e muitos têm respondido ao convite do mestre, e estão aqui, chamados. A multidão, a aglomeração, o povo, o ajuntamento, faz o grupo dos chamados. Mas a Bíblia diz que é poucos escolhidos. Qual a diferença então entre chamado e escolhido? O chamado obedece ao convite feito e ele se ajunta. Mas apenas o escolhido sabe a função dele ali. Os chamados estão ali, mas não tem o propósito ainda no coração. Por isso é chamado. Vem no culto, participa, diz que é crente, mas não sabe ainda a função dele no reino. Ou não descobriu o talento que ele tem no reino de Deus. E por que isso, pastor Joey? É culpa de Deus? Não. Na verdade, ele já tem talentos, ele já tem um ministério, ele já tem um propósito. Deus fala com ele e diz: quando eu te salvei, eu te entreguei uma ferramenta para você trabalhar, para você ser um servo útil. Mas muitos acham que a ferramenta que ele tem é insignificante para ser usada por Deus. Mas Deus está dizendo: não existe insignificantes aqui. Todos aqui têm uma participação específica no reino de Deus. É por esta razão que Deus está dizendo que você deve ser mais do que chamado. Você deve ser, fala comigo, escolhido. Eram muitos que estavam com Gideão. E diz a Bíblia Sagrada que dos muitos que estavam com ele, apenas 300 entre os muitos chamados, apenas 300 foram escolhidos. Os covardes ficaram para trás. Os distraídos ficaram para trás. Diz a Bíblia Sagrada que nas duas seleções, a seleção dos que estavam com medo, grande número ficou para trás. E muitos estavam distraídos, porque quando Gideão disse, Deus disse: leva-os até o ribeiro, e o que beber água como bebe o cachorro, você põe de lado, mas os que beber com a mão, você põe à parte. E apenas 300 foram selecionados, 300 escolhidos. Preste atenção. Deus te escolheu, Deus te chamou, e você está aqui nesta noite porque você não é apenas um chamado, mas você tem uma função específica de ser escolhido pelo Deus de Israel. Mas escute, quando você reconhece que você é além de chamado, você é um escolhido. Todo escolhido passa por 3 fases. Primeira, a fase da oposição. Segundo, a fase da intimidação. E terceira, a mais tremenda, a fase da acusação. Diga comigo, oposição. Fala intimidação. Diga comigo, acusação.
Não é por acaso que 3 homens se levantam no arraial de Israel contra Arão: Corá, Datã e Abirão. E diz a Bíblia que eram 3 maiorais. Não foram 3 qualquer um que se levantou contra ele, mas 3 maiorais. Dentre os príncipes, 3 maiorais se levantou contra o ministério chamado, a missão de Arão. Corá, eu quero aqui dizer que ele representa a oposição, porque sempre que Deus te chama e Deus te escolhe, você vai enfrentar uma oposição tremenda. Ela pode começar dentro de casa, ela pode começar no trabalho, ela pode se apresentar dentro da própria igreja. Entre os vizinhos você vai enfrentar oposição. O que é oposição, pastor Joey? É quando circunstâncias e pessoas se opõem àquilo que Deus colocou no seu coração. E posso dizer para você uma coisa: muitos estão aqui sentados hoje, e muitas pessoas estão me ouvindo, que Deus já entregou a elas visão, ministério e missão, mas elas estão paradas porque esperaram apoio de terceiras pessoas e não receberam. Elas enfrentaram fortíssimas oposições. Olhe para a Bíblia e mostre-me para mim um personagem bíblico, um herói da fé, que não tenha passado por oposição. Moisés enfrentou ferrenha oposição, José enfrentou, Abraão também enfrentou, Isaac, Jacó, Sansão, Gideão. Todos os profetas, os discípulos e apóstolos tiveram que enfrentar forte oposição para não abrir mão do seu chamado. Quando Deus aponta você no meio da multidão e te escolhe e te coloca aqui na igreja, é porque você já é um escolhido. É por isso que Cristo disse: o mundo vai te odiar, porque primeiro odiou a mim. Se a mim não me receberam, se a mim me perseguiram, vão te perseguir também. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem. Tem pessoas que estão esperando viver nesse mundo por mais de 40 anos. Eu estou esperando Cristo vir nesta noite. Quantos comigo digam amém? Olhe para o mundo, veja o sistema, tudo está se preparando para a manifestação do anticristo. O que é isto? Oposição. Você não pode pregar contra hábitos mundanos ímpios. Oposição. Se você se posiciona e diz que Jesus é o único caminho que leva a Deus, muitos representantes religiosos vão se levantar dizendo: mas Deus é um só e muitos caminhos levam a Ele. Se você prega a família tradicional, você vai sofrer uma forte oposição. Se você se posiciona contra o aborto, vai enfrentar forte oposição. Se você diz que a sua filha é da igreja, ela quer se guardar virgem até o momento do casamento na escola, ela vai sofrer fortíssima oposição. Estamos vivendo os dias mais sujos da história da humanidade. O nome disto é oposição. A carne se opõe ao Espírito, Satanás se opõe a Deus, as trevas se opõem à luz, mas há um Deus que disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não há oposição mais forte do que a mão do nosso Deus. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Dê um glória para Jesus nessa noite. Corá representa a oposição. Abirão, Datã representa a intimidação. Observe o que diz o texto sagrado no capítulo 16 de Números. E Corá, Datã e Abirão, filhos de Eliabe, se levantaram perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, e se opôs ao servo de Deus. O que significa Datã, pastor Joey? Eu diria que Datã representa a intimidação. Nada mais terrível do que a intimidação. Quer ver uma coisa? Olha para mim. Abra a sua boca e declare a visão que você tem. Fale o sonho que você tem para as pessoas que estão ao seu redor. E você vai encontrar o que significa de perto a intimidação. Há um espírito de intimidação que gosta de colocar você para baixo, para você se sentir a pessoa menos qualificada para o trabalho. E Satanás, acho que o espírito mais terrível que ele usa é esse espírito de intimidação. Eu acho que o espírito de intimidação dorme com ele todos os dias.
Traduzindo, é o espírito do medo. O medo tem paralisado projetos, sonhos grandes. Mas a presença do medo, da intimidação, é ausência de fé. Por esta razão que este temor não vem de Deus. Deus não nos deu o espírito do temor ou do medo, da intimidação. Olham para você e dizem: mas você é um imigrante, você não fala nem inglês direito, ninguém nunca fez na sua família ou conseguiu quem você pensa que você é, mas você não tem as qualificações, os créditos necessários. Desista, abra mão. E nos sentimos intimidados. Diz a Bíblia que esses 3 homens, Corá, Datã e Abirão, vieram com forte intimidação para paralisar o chamado de Arão. Mas a Bíblia diz que o Deus que chamou Arão era um Deus forte e fiel para respaldá-lo. Quantas vezes Cristo foi intimidado pelo próprio Satanás? Após ele ser batizado no Rio Jordão, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e quando chega lá, Satanás se apresenta a ele, depois dos 40 dias de jejum. A Bíblia diz que Satanás usa a estratégia de intimidação. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és Filho de Deus, colocando medo e insegurança no coração de Jesus. O que falar de João Batista, que quando estava preso no cárcere, com medo da morte, manda 2 discípulos perguntar a Jesus: és tu aquele que está para vir, ou estamos esperando outro? Estava com medo, a intimidação. Elias passou por essa intimidação, com medo de Jezabel, teve que fugir por causa da sua própria vida. Davi passou pela intimidação, com medo de Saul, ficou trancado na caverna de Adulão. Muitos foram os homens que enfrentaram esta intimidação. Pedro foi tão intimidado quando foi perguntado por uma mulher e pelos servos por 3 vezes se ele era de Cristo, e por 3 vezes teve a coragem de negar a Jesus por causa da intimidação. Os 120, ou os 11 melhor dizendo, estavam trancados a portas fechadas após a morte de Cristo, com medo da multidão dos judeus. E Cristo apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Escute o que eu vou dizer. O medo pode paralisar você, e é por isso que você precisa crer num Deus que te chamou, te fez promessa e é fiel para cumprir. Creia, vá em frente, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Vença esse espírito hoje e tenha vitória na tua vida. Quem crê nisso, diga amém nesta noite. Mas o terceiro espírito que eu vejo que se manifesta em Abirão, o terceiro homem, é o espírito de acusação. Quem nunca sofreu uma acusação? E diz a Bíblia que o pior acusador de todos é Satanás, o acusador dos nossos irmãos. Olhe para mim, olhe para mim. A ferramenta master de Satanás é a acusação. E sabe qual é o sentimento que desenvolve quando ele começa a acusar? Sentimento de culpa. Diga comigo, culpa. E se você se sente culpado, porque se por um lado a oposição desanima, se por outro lado a intimidação te paralisa, por outro lado a acusação te envergonha. Quem está aqui, diga amém. E se você recebe a acusação, acabou a sua história, acabou os planos de Deus. A acusação é uma arma do inferno. Cristo ou o Espírito Santo não te acusa, ele te convence. Mas o inimigo acusa. Ele quer levar você ao teu passado. Ele quer trazer à tona os erros que você cometeu, que nem o próprio Deus se lembra mais. E tem pessoas aqui que têm dificuldade em perdoar-se, não é o seu irmão, mas perdoar a si mesmo. Eu tive amigos que abandonaram o ministério, porque eles disseram: como Deus vai me usar? Eu pequei contra Deus. Falei: rapaz, Deus já te perdoou, levanta a cabeça. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, levanta, o teu ministério é grande. Rapaz disse: não, pastor, eu não consigo mais, eu não consigo perdoar a mim mesmo a acusação. Diz a Bíblia que ele foi diante de Deus acusar a Jó, mas Deus disse: viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel, temente a mim, que se aparta do mal. Escute o que eu vou dizer:
A Bíblia nos afirma dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Dê um aplauso forte, glória para Jesus nessa noite. Diga comigo: eu tenho um chamado. Diga: eu fui escolhido. Você vai enfrentar oposição, intimidação e acusação. É o último nível. E depois que você é acusado, fica na sua posição, porque geralmente, pastor Eliseu, é só no momento da acusação que Deus decide interferir por você. Muitas vezes na oposição, Deus fica quieto te observando. Na intimidação, Deus vê se você realmente vai lutar contra o desânimo. Mas é na acusação, frente aos teus acusadores, é que Deus se manifesta. E diz a Bíblia no versículo 42, que quando esses homens vieram contra Arão e contra Moisés, em um grupo de 250, diz a Bíblia no versículo 42, e aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Quantos aqui foram chamados? Diga amém. Escolhidos, diga aleluia. Então prepare-se, porque onde você chegar, a nuvem do Senhor vem com você e a glória se manifesta. Só que escute: quando Deus te chama e te escolhe, e te chamou e te escolheu para qualquer missão que você tenha na terra, ou seu destino, seu propósito, escute: Deus é vingador pela sua vida. Deus tem ciúmes de você. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. E posso dizer para você uma coisa: ungidos do Senhor não é apenas os de paletó e gravata, não são apenas os pastores, mas você também é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. Deus interfere, e diz a Bíblia que o próprio Deus disse: levantai-vos do meio deste povo e consumirei como num momento. Então se prostraram o seu rosto. Sabe por que Deus foi tão severo aqui? Porque quando Deus te chama e te escolhe para fazer algo na terra, sobre você está o nome do Senhor. Ele coloca a glória dele sobre a sua vida. E se tocar em você, está tocando na glória de Deus, na unção de Deus que está sobre a tua vida. Quando Deus te entrega algo, é uma missão de vida ou morte. Quem está entendendo, diga amém. Por isso você está aqui hoje me ouvindo, é importante a sua participação. Se alguém se levantar contra você, faça uma coisa: faça como Moisés, peça misericórdia a Deus pelos seus adversários. Eu disse aqui outra noite, vou repetir: não peça a morte dos seus inimigos, não amaldiçoe os seus adversários, não lance praga. Por quê, pastor Joey? Porque Cristo disse: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos perseguem. O islamismo diz: aquele que não se submeter a Allah, corta a cabeça com uma facada na nuca e o degola. Mas o cristianismo diz: aqueles que não quiserem te receber, os que não te amarem, os teus inimigos, não faça isso, apenas os ame e os abençoe. Levante a mão para o céu, por favor, porque o ministério do amor é o maior ministério no século 21, e assim o mundo vai ver que nós somos discípulos do Senhor quando amarmos uns e aos outros. Mas pastor, se eu não me defender, se eu não fizer nada, se eu não me atacar, eu vou ser passado por bandido. Não, não vai. Por quê? Porque Deus é o nosso justificador. Diga para o seu irmão: quem te justifica é o Senhor. Diz a Bíblia que quando Deus desceu na nuvem para consumir os opositores, diz a Bíblia que Moisés mandou Arão tomar um incensário e pôr nele fogo. Escute, e diz a Bíblia: corre lá, disse Moisés, no meio da congregação, porque a praga já desceu. Olha para mim, Deus enviou uma praga no meio dos 250 para destruir, para matar. E em vez de Arão e Moisés ficar contente com isso, sabe o que fizeram? Começaram a orar, pedindo misericórdia a Deus. Sabe aquela mulher que te persegue tanto? Olha, ora por ela. Sabe aquele patrão que te aflige tanto? Ora por ele. Sabe aquela pessoa que te caluniou? Ora. Não permita rancor no seu coração, mas libera perdão.
acende o incensário da misericórdia sobre a vida deles. Porque a mão de Deus, quando desce pesado sobre aqueles que se levantam contra mim e contra você. E diz a Bíblia Sagrada que quando começou a descer a praga do Senhor, Arão correu depressa, e Arão deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E naquele dia os que morreram daquela praga foram 14.700, por causa de um escolhido. Diga comigo: eu sou escolhido. Quem te escolheu foi Jesus. Quantos têm convicção do seu chamado, diga amém. Eu quero que você agora coloque a mão no seu coração e receba aí a confirmação de que sobre ti existe um chamado, uma palavra de Deus, uma indumentária, uma autoridade, uma unção. Existe a glória de Deus. Deus está falando hoje para você: aquilo que eu te entreguei é tão grande, é tão precioso, é tão especial, que ninguém pode roubar da tua mão. Eu mesmo te entreguei, eu mesmo te salvei, eu mesmo te comissionei. E é muito importante que você entenda o seu papel neste lugar. Ninguém vai se levantar contra você, nenhuma arma forjada contra ti irá prosperar, porque se eu sou por você, quem será contra a tua vida, contra a tua família, contra as tuas finanças, contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra o teu ministério? Dê um aplauso em glória para Jesus nesta noite, porque o Deus que chama é o Deus que se responsabiliza. Mas qual é a sua maior intenção aqui nesta terra? Pastor, já sou crente, sou salvo. Muito bem. Qual é a sua maior intenção? É ser aplaudido pelos homens? Ter um espaçozinho, uma vaga na igreja? O que é que você está buscando? O reconhecimento dos homens? Escute o que eu vou dizer. Olha o que Cristo diz: eu não recebo a glória dos homens, mas a glória que vem de Deus. Jesus, irmão, olha, ele era do contra. Quando começou a multidão se aglomerar, por causa dos milagres que se faziam e os sinais, ele não se empolgava com a multidão, mas ele olhava para elas e dizia: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Ele nunca enganou ninguém. Eu sei que você fazer parte dessa igreja é um preço que você paga, porque por aí afora, irmão, muita coisa está sendo liberada. E daqui para frente, escute o que eu vou dizer: em muitos lugares a porta já não é mais estreita, o caminho já não é mais apertado. Foi feita uma estatística e a maioria dos cristãos americanos não acreditam que Jesus Cristo vai voltar em um arrebatamento. Outro dia eu conversava com um capelão americano, um suposto reverendo, e eu falei: qual é a sua base de fé? Ele disse: eu sou um reverendo, eu sou um pastor da metodista, misturado com um pouco do catolicismo e um pouco de budismo. Eu falei assim: como é que é? Ele falou assim: sim. Eu disse: quem é Jesus para você? Ele falou: Jesus para mim é uma pessoa muito importante, ele é uma pessoa especial, ele para mim é um profeta. Um homem com título de reverendo não crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Estão tentando mudar o evangelho, estão tentando trazer o fermento para a massa, mas a Bíblia diz que nós precisamos perseverar até o fim. Os dias estão passando depressa, o céu está passando, a terra passará, mas as minhas palavras não passam. Todo dia inventam uma moda, algo diferente, um estilo novo, e tentam dizer que essa questão de família tradicional é para o século XV, mas a palavra de Deus diz que a palavra nunca passará. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E faça-me o favor, não tenha medo de pregar a verdade que liberta. Quem está aqui, diga amém. Você, quando recebe um chamado do Senhor, lembre-se que esse chamado não é para você ser visto, reconhecido ou aplaudido. Sabe por quê? Uma coisa que eu aprendi desde cedo foi isso: não se abata com as críticas e não se empolgue com os elogios. Seja uma pessoa neutra. Se você depender de aplausos, vai se decepcionar quando eles não vierem. E se você se depender
das críticas vai se abater quando elas vierem. Mantenha-se uma posição neutra. Deus te chamou? Sim, pastor. Então o teu negócio é com o Senhor. Diga comigo, 12 varas, mas apenas uma escolhida. Será que a tua vara hoje, Deus pode dizer que vai ser a vara escolhida aqui hoje? Pastor, depende de quê, pastor? Depende do seu coração. Depende da sua sinceridade, da sua posição. 12 varas foram trazidas até a presença do tabernáculo. Diz a Bíblia Sagrada que Moisés colocou lá e Deus disse, coloca lá 12 varas, para que acabe as murmurações no meio do meu povo, e eu vou apontar a vara que florescer